Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João capítulo 1, apenas o versículo 14, João 1, 14. Diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Hein? Vamos repetir juntos? João 1,14. "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Amém. Irmãos, estamos meditando, estudando aqui, nesse momento que precede a nossa escola dominical, sobre as perguntas do breve catecismo do acionista. O breve catecismo foi escrito por uma convocação do Parlamento Inglês a partir do dia 1º de julho de 1643 até 649, 121 teólogos se reuniram para responder questões em relação à fé, contra o erro doutrinário. E quando a gente comete erros doutrinários, quando a gente crê errado, a gente também vive errado. Por isso, quando você pensa assim, mas o que importa é o que eu sinto, é o que eu faço, aquilo que a gente crê influencia a maneira como nós vivemos. Então é necessário estar bem embasado na palavra, bem firme na doutrina bíblica, na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Os catecismos são símbolos de fé. A única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Mas esses textos nos orientam. Na semana passada, nós vimos a pergunta 14 até a pergunta de número 19, e a pergunta 14 era: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. E aí nós fomos avançando nas perguntas em relação a isso, que o homem caiu, o homem pecou, o homem não foi conservado, ele se conservou naquele estado original que ele foi criado, com a promessa de vida eterna. Inclusive, por coincidência, é o tema da nossa missão hoje, Se ele permanecesse fiel à aliança, a promessa era de não morrer, de ter vida eterna. Mas ele se conservou? Não. Ele caiu do estado que foi criado. Só ele caiu? Não, como maneira representante da raça humana, com o homem, a mulher, os nossos primeiros pais, caiu também toda a raça humana, que dele procede por geração ordinária. E aí, na última pergunta, da semana passada, nós vimos: deixou Deus o gênero humano naquele estado caído? Não. Tendo Deus, unicamente pela sua graça, pela sua misericórdia, escolhido alguns antes da fundação do mundo, tendo feito um pacto com eles, enviou um Redentor. E aí nós chegamos a essa pergunta que é crucial, é o centro da nossa fé: quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? E a resposta é: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas e uma só pessoa para sempre. Duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Deus se fez homem. Deus enviou Jesus e Ele mesmo se fez homem. É isso que nós lemos aí no Evangelho de João. No princípio era o Verbo,
primeiro que era Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe existiria. Esse verbo se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem. Foi e continua sendo Deus e homem, duas naturezas distintas, e uma só pessoa para sempre. Temos outros textos que corroboram com essa ideia, vários textos bíblicos. 1 Timóteo 2,5 vai nos dizer assim: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós pregamos que há um só Deus e há um só mediador, apenas um intermediário entre o ser humano e Deus. E quantas heresias e quantos erros e falácias esta verdade divulga. Nós não temos outros mediadores, nós não temos outros intercessores. Hoje, o único que está entre nós e Deus é o Senhor Jesus. Só Ele é o nosso mediador. Não é outra pessoa, não é um santo, um mártir da antiguidade, não é um homem, um pastor, uma mulher de oração, porque por vezes nós criticamos outros, mas temos também os nossos próprios ídolos, pessoas que nós consideramos como ali mediadores. Não é que as pessoas não vão orar por nós e que isso não seja importante, nós vamos orar uns pelos outros. Agora, às vezes, percebemos que aí irmãos se colocam outros como verdadeiros ídolos e mediadores diante de Deus. Né? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, Cristo Jesus, homem. Olha só, ele ainda é homem. Por isso que nós lemos, lá na resposta do Breve Catecismo, em duas pessoas, continua sendo Deus e homem, em duas naturezas, em uma só pessoa para sempre. Então Jesus hoje é homem, continua sendo homem? Continua sendo um ser humano. Ele é Deus e homem para sempre. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Lá em Hebreus 4,15, nós temos essa revelação. Nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O nosso representante no céu, hoje, ele continua sendo um de nós, um ser humano. Mas um ser humano perfeito, incorruptível, sem nenhuma mácula. Por isso nós oramos e pregamos que nós estamos aqui num processo de crescimento. Até que ponto? Qual é o nosso limite? Até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos à estatura de Jesus Cristo. A grande pergunta é que se Jesus não é, Jesus é humano, ele é humano. O problema é se nós conseguimos ser tão humanos quanto ele, humanos não criados por Deus. Como criados por Deus? Como fomos criados por Deus? A sua imagem e a sua semelhança. Em Romanos 9, 5, quando Paulo está falando dos judeus, ele diz assim: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Quer dizer, Jesus veio de uma linhagem histórica. Nós lemos lá Gênesis, capítulo 1. Nós vemos a genealogia de Jesus, uma história, uma descendência. Ele descende em Cristo, segundo a carne, o qual é Deus, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, o Cristo, o ungido, o que significa Cristo, Messias,
texto fascinante. Diz que nele, em Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lembra da pergunta de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta que Jesus deu? Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você pergunta, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3 ainda vai dizer que ele é o resplendor da glória. Jesus, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E ainda Hebreus 13:8. Obrigado. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que Jesus hoje continua sendo homem. Ele continua sendo Deus, continua sendo homem. Será sempre o mesmo para sempre. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Quem é o seu único Redentor? Quem é o único Redentor dos eleitos de Deus? Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que, sendo o eterno Filho de Deus, se tornou homem, foi e é. Duas naturezas, Deus e homem, uma só pessoa, para todo sempre. Paulo ainda, em Filipenses 2:5, ele vai dizer que Jesus, subsistindo em forma de Deus, diz que nós tenhamos esse sentimento, tem em vós o mesmo sentimento que houve nele, que sendo o eterno Filho de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e reconhecido em figura humana, sofreu morte e morte de cruz. Esse é o seu Redentor, esse é o seu Salvador, o nosso Salvador, e nele nós descansamos. Jesus Cristo, Deus, homem. Amém. Que Deus nos abençoe. Na semana que vem, nós vamos falar da pergunta 22. Como, sendo Jesus, como sendo Filho de Deus, ele se fez homem. Que Deus nos abençoe.